pergunta que eu tenho, falando sobre a Bíblia, né, essa questão de interpretar a Bíblia, até você falou do Mar Vermelho e tudo mais. Hoje em dia, as religiões, seja ela católica, evangélica ou qualquer outra que seja cristã, precisa de uma atualização nessas passagens bíblicas na questão de interpretar as passagens. Assim, essa é a pergunta, né? Essa palavra atualização, ela tem que ser explicada, porque senão eu posso cair numa situação muito delicada. Eu digo assim, às vezes baixar a versão nova, né? Não. É igual celular, saiu uma versão nova da Bíblia. É que a gente tem... Santa Ceia com hambúrguer, alguma coisa assim, né? Não, é que eu digo assim, tem pessoas que levam muito ao pé da letra. Vou ajudar o jabá de vocês. Uma Santa Ceia com caldo bom. Eu não sei, por exemplo, assim, a pessoa leva muito ao pé da letra alguma coisa que tá ali na Bíblia e não é tão isso, né? Por exemplo, não sei, o que a gente vê ali antes de Jesus, lá no Velho Testamento, muita coisa que aconteceu, as pessoas levam muito ao pé da letra. Fundamentalista. Exatamente. Boa. Vamos colocar em primeiro lugar o seguinte. Vou pegar o milagre maior da Bíblia, que talvez do ponto de vista biológico, científico, medicinal, é o que precisaria urgentemente ter uma atualização. O milagre da ressurreição de Jesus. Teologicamente falando, esse milagre para mim é o maior de todos. Por quê? Segundo o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, eu estou fazendo papel de palhaço e, com todo respeito, todos os milhões, bilhões, né, bilhão e tanto de cristãos que há no mundo também estão fazendo papel de palhaço, porque se Cristo não ressuscitou, Paulo falou, a nossa fé é vã e somos os mais desgraçados de todos os homens. Isso foi Paulo dizendo. Mas vamos analisar, do ponto de vista científico, laboratorial, medicinal, acreditar que um sujeito morreu de verdade, morreu, não foi parada cardíaca por alguns minutos, não, ele morreu mesmo, morte encefálica. E 3 dias depois, ele ressuscita, come pão, peixe, e depois é assunto ao céu. Isso é ridículo. E a partir do iluminismo, ali do século XVI em diante, quando novas correntes, o racionalismo, o iluminismo, falei bobagem aqui, o iluminismo começaram a colocar um acento muito grande na razão humana, essas coisas ficaram proscritas. Aí alguns teólogos, principalmente da Alemanha, da escola de Tübingen, para não perder de vista o que significa a Bíblia, eles começaram agora a fazer uma versão mais atualizada da Bíblia. Então, por exemplo, você tinha Hermann Samuel Reimarus, você tinha Rizkel, você tinha Rudolf Bultmann. Esses autores, a maioria deles alemães, diziam que a gente tem que separar na Bíblia o que é mito e o que é histórico. Então, como é que eles explicavam a ressurreição de Jesus? Não, Jesus não ressuscitou. Jesus morreu como qualquer outro judeu de sua época. Ele era um líder rebelde que tentou alguma coisa contra Roma e acabou morto, como vários foram mortos. Tiradentes foi morto, Che Guevara foi morto. Jesus foi mais um desses revolucionários aí que tentou alguma coisa contra Roma, Malcolm X, e foi morto. Só que quando ele foi morto, os judeus pensaram, essa é a explicação de Bultmann, os judeus pensaram que a pregação de Jesus, o kerygma, como dizem em grego, ia morrer com ele. Mas, para surpresa de todos, foi a morte de Jesus que deu mais ênfase à pregação dele e o povo começou a pregar. Então é como se Jesus houvesse ressuscitado. Foi uma ressurreição apenas simbólica, não um fato que realmente aconteceu. Só que, quando eu vou agora analisar tecnicamente isso aí, eu vejo uma série de problemas. Em primeiro lugar, a ressurreição não é escrita com formas de narrativa mitológica. E não caiamos também naquele erro de acreditar que o povo de hoje é esclarecido e o povo do passado era um bando de imbecis, trogloditas, que não sabiam. Não, gente, por favor. Eles, sem a tecnologia que nós temos hoje, eles construíram as pirâmides. Eles faziam lobotomia. Estou falando de 1400 a.C. Eles faziam lobotomia. Lobotomia é você fazer uma cirurgia no cérebro, com a pessoa sobrevivendo depois. Eles tinham cálculos matemáticos incríveis, que calculavam quase o peso da Terra.
a curvatura da Terra, a filosofia, muita coisa que nós temos hoje, nós ainda estamos bebendo lá em Aristóteles, aquele povo. Então eles não eram imbecis. Herodes construiu no meio do deserto um palácio e colocou água lá em cima. Então eles tinham tecnologia, eles tinham medicina, eles tinham avanços. Aliás, a humanidade viveu milhares de anos sem o telefone. Viveram milhares de anos sem internet. Nós que hoje temos essa tecnologia, não podemos nos achar superiores a eles por causa disso. Pelo contrário, o que nós temos hoje é a nossa muleta. Porque hoje, com tanta tecnologia de comunicação, nós não conseguimos ser tão claros no nosso pensamento como eles eram na época deles. Hoje, com tanto Google para me ajudar a achar as pesquisas, dificilmente você encontra um aluno que saiba citar de cor a página de um livro. Naquela época, pessoas comuns citavam páginas e páginas inteiras de um livro religioso, de memória. Então você vê que a gente tem que questionar um pouquinho isso aí. Eles eram cultos. E eles sabiam bem diferenciar quando estavam escrevendo uma mitologia, como por exemplo a mitologia de Hércules, e quando estavam escrevendo uma história que eles testemunharam, como por exemplo os evangelhos. Eu não vou ter tempo para destrinchar isso para vocês, mas do ponto de vista literário, a forma como os evangelhos são escritos e a forma como as mitologias da Grécia são escritas, ou as fábulas de Esopo são escritas, é literariamente muito diferente. Os evangelhos são escritos do ponto de vista de um documento de depoimento, de testemunhas. Segundo, eles são espontâneos. Eles não têm interesse nenhum de provar uma tese, eles apenas avisam que eles escreveram. Inclusive, tem um livro que eu vou lembrar agora o nome do autor, ele escreveu The Hume's Failure, onde ele apontou a falha de David Hume a partir da matemática e da probabilidade combinada. Isso é coisa de matemática, é o grau que você usa na matemática, na probabilidade, para saber qual a possibilidade de algo ter acontecido na história. E quando eles pegam isso aí e colocam em Cristo, eu vou surpreendê-los ao dizer que há 98% de chance da ressurreição de Cristo ter sido um acontecimento histórico. Tá certo? Só que eu teria que ter uma hora aqui para explicar quais são esses métodos que se usam aí, porque só falar do solto assim parece uma coisa muito absurda, mas dei-me o beneplácito da dúvida como se fosse um físico falando que 97% do universo é constituído de matéria escura. E se alguém perguntar, mas como é que é? Explica pra gente em detalhes, ele precisaria de mais tempo e muita coisa técnica. A gente tem que marcar um outro programa com você, professor. Exatamente. Então a ressurreição do ponto de vista da lei das probabilidades combinadas, da história, da narrativa, ela aconteceu. Ela passa pelo crivo de um fato histórico autêntico. Lembrando que fato histórico eu não analiso com técnicas de CSI. Eu não estou falando do cara que matou o outro a paulada ali na esquina e eu vou lá agora pegar o DNA, o sangue da vítima. Eu estou falando de um acontecimento de 2.000 anos atrás. E posso afirmar, a ressurreição aconteceu. E há muita gente boa que acredita nisso. Vou dar um exemplo para vocês. Francis Collins. Quem foi esse camarada? Ele nada mais, nada menos foi o cara que mapeou o genoma humano. O que Francis Collins fez foi a maior descoberta de toda a ciência. O cara é cientista. Ele mapeou o genoma humano. E ele fala, eu creio na ressurreição de Cristo. E quando fizeram para ele uma pergunta muito parecida com a que vocês me fizeram aqui, da atualização, perguntaram para ele um pouquinho diferente. Você, como homem de ciência, acredita que um milagre pode acontecer? Eu vou pedir licença para dar a minha resposta muito próxima da resposta de Francis Collins, até quase parafraseando as palavras dele. Eu creio em milagres, apenas sou um pouco mais criterioso com relação ao que seria de fato um milagre. Então, para que um grande milagre no passado aconteça, eu preciso apenas de uma coisa, que o Deus que a Bíblia apresenta exista. Se ele existir, milagres são possíveis de acontecer. E se o milagre da ressurreição aconteceu, por que os outros não poderiam acontecer? Recentemente houve uma situação aqui que se ela for contada num ambiente fora desse que foi controlado, muitos céticos também não acreditariam. Um grupo de crentes estava orando numa montanha. Vocês devem ter ouvido falar disso aí, porque rolou nas redes sociais isso aí. Sim. O sujeito estava... Quando 2 assaltantes foram ali assaltar os 2 ali, e um crente simplesmente falou o seguinte, em nome de Jesus, não faça isso com a gente. E o camarada desdenhou, queria matá-los e tudo mais, ele orou e o cara morreu na hora. Puxa, muita coincidência, né? E o outro ficou possesso por um espírito demoníaco.
E quando eles expulsaram o demônio, o camarada saiu correndo desesperado, depois o cara se entregou na polícia. Quer dizer, é muita coincidência. Vem 2 assaltantes, você ora. Agora, a pergunta que vem análoga é: por que Deus atende nesse momento e não atende noutros? Justamente por causa de uma questão muito bem colocada que um de vocês me fizeram aí. Se Deus interviesse em cada segundo da história humana, nós nunca assumiríamos a nossa responsabilidade pela história da humanidade. Se Deus não interviesse nunca, nós teríamos a ideia que estamos abandonados no universo, como disse Voltaire. Então Deus não intervém demais a ponto de tirar a minha responsabilidade na história, nem intervém de menos a ponto de eu achar que Deus só está contemplando tudo sem nenhuma ação na história da humanidade. Aê! Muito bem, que Rodrigo Silva, a gente só tem que agradecer a tua participação aqui no Boa da Pan, na Jovem Pan Curitiba.